giro do mundo tá veloz demais. Às vezes penso que é melhor parar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos o setor de Geografia do CAP UFRJ, um evento para vocês, reflexões de professores de Geografia sobre o atual contexto tanto local, nacional e mundial. A geografia é uma ciência, né, que estuda a organização espacial dos fenômenos, não só para descrever essa organização espacial, mas sobretudo para analisar os fatores, né, a razão, por que um determinado fenômeno se organiza no espaço de determinada forma. Muitas indústrias foram para a China produzir, né, a partir das suas vantagens competitivas, locacionais que ela apresentava naquele momento. E, obviamente, isso trouxe uma centralidade da China na produção global. 95% das máscaras cirúrgicas, por exemplo, que hoje estão sendo demandadas, são produzidas na China. Então, é uma questão bem interessante, né, discutir hegemonias. Historicamente, no capitalismo, as hegemonias, de fato, vão se deslocando, né? Começou com a hegemonia ibérica, para a hegemonia francesa, holandesa, para a hegemonia inglesa e hoje americana, e quem sabe a gente está vivendo um período de transição para a hegemonia chinesa. A disparidade entre os dados de afetados e mortos pela Covid nos Estados Unidos a partir de dados raciais, cujos indicadores apontam que em alguns estados a população negra corresponde a 80% dos mortos por Covid, sendo que representa a minoria da população absoluta. Que a letalidade maior entre a população negra ela não é fruto de uma predisposição biológica, e aí entra a geografia. Mas essa letalidade maior ela é fruto de uma vulnerabilidade socioespacial que precede a quarentena. Segundo a revista Lancet, o Brasil apresenta vários problemas que para eles são desafios ao enfrentar a pandemia. É o crescimento do setor informal que não dá garantias ao trabalhador, direitos trabalhistas, benefícios contratuais para enfrentar não só a pandemia de forma segura e humana, mas também de ter vida. É a presença significativa de uma população indígena que já estava ameaçada e hoje vemos madeireiros, mineiros disseminando a Covid-19 nas terras indígenas. A gente tem acesso àquilo que acontece no mundo todo, né? Em tempo real, a gente acompanha quantas mortes, o que os países estão fazendo e tal. Então, é claro que isso é reflexo de um mundo muito globalizado, não é muito interconectado. A pandemia tem afetado aí o processo de produção da indústria mundial. Como que esse mundo interconectado ou essas cadeias globais estão sendo impactadas? A gente vê que hoje as indústrias, elas produzem, muitas indústrias, principalmente as multinacionais, elas produzem globalmente, no sentido de que cada peça, cada insumo, cada etapa da produção é feita de maneira fragmentada, ou feita em vários países do mundo. O Brasil, os outros países do mundo estão pedindo muitos equipamentos, né, para a China e não estão sendo atendidos. A China não está conseguindo atender toda essa demanda, não só de produção de equipamentos hospitalares, mas como de peças e insumos. Então, há uma grande interrupção nessas cadeias globais de produção. A gente tem que pensar que novas formas, né, híbridas de choques diplomáticos estão surgindo. É a tal da guerra híbrida, é o soft power. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma ponte entre uma transição ocidental-estadunidense para uma transição chinesa-oriental para discutir um pouco de xenofobia e globalização contemporânea, né? Inclusive, o Brasil, infelizmente, oficialmente, vem reforçando cada vez mais um papel mesquinho e xenófobo na diplomacia mundial, ao muitas vezes repetir, né, a fala do Trump, por exemplo, que é uma fala super política nesse sentido, sobre o vírus chinês. Um vírus que se origina ali na Ásia, no leste asiático, sudeste asiático, e a gente tem um número baixo de mortes comparado com outros países. Na própria China, claro que deve haver uma subnotificação grande. A China, vamos lembrar que a China é uma ditadura, então há, sim, uma desconfiança em relação aos dados oficiais que são apresentados pela China. A gente não tem certeza, né, da confiabilidade desses dados. Já que a China, de maneira centralizada e estratégica, conseguiu, com mais sucesso do que democracias capitalistas ocidentais e até de seus vizinhos, aparentemente derrotar nesse primeiro momento a Covid-19. Né? E na Coreia do Sul, no Japão, em países ali do leste asiático, nos tigres asiáticos, né? Indonésia, Malásia, Filipinas, o número de mortes é relativamente baixo. A atitude, né, a forma como a Coreia do Sul encarou a Covid na verdade, um resultado das experiências anteriores.
Então, eles aprenderam um pouquinho com cada epidemia que aconteceu nos anos anteriores. A importância do uso de máscaras, a reconversão industrial, quando outros setores industriais passam a produzir muito rapidamente, com direcionamento do Estado, bens que são importantes para o combate daquela epidemia naquele momento. Então, países que tiverem setores industriais muito fortes, muito bem equipados, com capacidade tecnológica e produtiva grande, vão poder enfrentar a pandemia ou pós-pandemia com muito mais força, muito mais fortalecimento do que países que têm um setor industrial baixo, dependente. Nenhum país do mundo trabalhou tão bem com testes e informação como a Coreia do Sul. Isso foi uma lição que a Coreia do Sul tirou em 2012, quando teve a epidemia do MERS, que atingiu muito fortemente a Coreia do Sul. Então, o governo atual na Coreia do Sul, ele optou por, muitos testes. O país que mais faz testes em massa na população é a Coreia do Sul. E 2, muita informação e uso, inclusive, de geotecnologias até, né? Um compartilhamento através da internet, até mesmo do roteiro, do trajeto que pessoas que foram contaminadas fizeram. Nesse sentido, junto com a xenofobia, a globalização contemporânea também vem já indicando, isso anteriormente à Covid, um retorno dos nacionalismos, né? Sobretudo econômico e político. Alguns países já estão pensando políticas de reindustrialização, ou seja, trazer de novo as indústrias para o seu território. Então, o Japão, sim, já tem uma política de subsídios para atrair de novo as empresas para o seu território, para que consiga produzir equipamentos, não só no complexo da saúde, como em outros setores. Como é frágil o sistema multilateral global, né? Como cada vez mais a gente tem visto uma ameaça, né, da diplomacia, da violência para com o multilateralismo, né? Ao mesmo tempo, isso dialogando com o retorno do nacionalismo econômico e como isso pode, de fato, levar ao fim, né, de alguns blocos econômicos e, muitas vezes, o crescimento de outros, de alianças estratégicas e, nesse sentido, discutir o futuro da União Europeia. Como vai ficar a União Europeia, né? De fato, vai se esfacelar, vai se reintegrar, vai ser uma forma de comunhão para frear o avanço chinês sobre o mundo. Então, são perguntas. E o papel da ONU, né? É o fim do multilateralismo, como a gente conhece hoje? Talvez voltar o sistema mundial para uma bipolaridade, agora americana-chinesa? É uma questão interessante. Então, uma cidade global como Nova York é esperado que seja uma porta de entrada para esse vírus, que não tem um sistema de saúde pública bem consolidado lá nos Estados Unidos. Isso tem sido apontado também como um fator importante, porque pessoas mais pobres, mais de baixa renda, muitas vezes elas adiam ao máximo a ida ao hospital, a ida a uma emergência, enfim, porque isso tem um custo financeiro muito grande, e isso também tem sido apontado como um motivo para que, mesmo num país, né, tão rico como os Estados Unidos, a enorme desigualdade social e a falta de uma proteção do ponto de vista da saúde pública, isso aumenta em muito o número de casos, né, de mortes, de óbitos. 20 milhões de americanos, de estadunidenses, sem emprego, né? Esse número já é um número maior que a crise de 29, que foi um grande processo de recessão econômica vivenciado no século XX pelos Estados Unidos, e que naquele momento, como resposta a essa crise, houve uma forte intervenção do Estado, né? Que a gente ficou até conhecido como o processo o keynesianismo, né? A intervenção do Estado naquele momento. E agora, obviamente, que a gente vai ter que também exigir respostas do Estado de políticas públicas para atender essa crescente classe vulnerável de trabalhadores, não só da indústria, mas também do comércio e de serviços. Então, a gente pode pensar que tanto o nacionalismo econômico e político pode colocar em xeque o multilateralismo, como colocar em xeque os blocos econômicos existentes. O Brasil, por exemplo, hoje, com a sua visão extremamente pequena sobre o que é diplomacia, sobre o que é democracia, sobretudo, ele vem sendo esvaziado não só no sistema mundial, não só na ONU, como no próprio Mercosul, que é a nossa zona imediata de influência estratégica. Um país que vem se desindustrializando de maneira muito acentuada, né, principalmente a partir dos anos 90. E agora a gente vê num contexto de pandemia, onde se exigem determinados produtos,
a nossa insuficiência de produção. A gente pode pensar aí no complexo da saúde, por exemplo, né? O complexo da saúde hoje que vem demandando equipamentos de produção individual, respiradores, aparelhos para as UTIs, né? As unidades de tratamento intensivo. O Brasil hoje não possui capacidade de produzir esses equipamentos aqui. Nesse gráfico aí de morte por milhão de habitantes, um país que chama muita atenção é a Suécia. A Suécia é um país que não adotou o isolamento social horizontal. Então, essa estratégia que foi adotada na Suécia está custando caro, está custando vidas, né? O número de mortes na Suécia, a gente já está com uma taxa de 300 mortos por milhão de habitantes, né? O que é um número bastante considerável, coloca a Suécia aí nos primeiros lugares desse ranking. Então, nesse sentido, a gente percebe que hoje novas formas de luta estão aí justamente para fazer esse choque entre hegemonias. Talvez um choque militar entre duas potências tão grandiosas seja inviável hoje, até porque poderia colapsar, de fato, o mundo muito mais que a Covid-19. Entretanto, formas de soft power como a xenofobia, o papel da imprensa, o papel de intelectuais, o papel da sociedade civil, o papel de uma diplomacia que utiliza exércitos silenciosos para conquistar narrativas, para impor narrativas, é uma questão que eu estou observando no mundo de hoje. Outras formas de viver, outras racionalidades no próprio capitalismo. Pensar nessas rupturas é pensar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O suficiente é uma condição temporária ou permanente? O suficiente é sinônimo de necessário? Porque todos os grupos estão sendo impactados, mas há violências e desigualdades que estão sendo potencializadas. O que é suficiente para a gente? Aí eu respondo a vocês. Para mim, o suficiente é a vida e o esforço de buscar outras experiências mais solidárias, que permitam olhar o outro que é diferente. A população negra, como eu havia comentado, é a maioria nos setores essenciais e cuidadores, sejam de entregadores, seja de serviços essenciais, né? Entregadores, correios, dos cuidadores, maioria em condições de acesso à saúde. E no caso americano, eles possuem, como o Rafael comentou, pouco acesso ao seguro-saúde. No caso brasileiro, eles são maioria dos usuários do SUS. Cada vez mais essa pandemia mostra para os grandes estados, tomadores de decisão, que muitas vezes é muito mais eficiente para a população, para a sociedade civil, investir em proteção do Estado do que, de fato, investir em grandes exércitos tradicionais, de defesa, de armas. Porque muitas vezes o que vai vencer, o que vai prevalecer para a vida, não vai ser o exército tradicional, e sim um Estado forte, eficiente, que possa minimizar os impactos de uma pandemia como a gente está vendo hoje. O professor Douglas Belchior, em entrevista com Le Monde, ele reforça a ideia de genocídio. Se a gente não consegue garantir a vida de grupos populacionais específicos na cidade, a gente está deixando morrer esses grupos. Isso é responsabilidade do Estado. Isso é violência de Estado. Qual é o mapa de vulnerabilidade da cidade do Rio de Janeiro? Ou seja, quais e onde são os grupos que sofrerão mais com a epidemia e que não serão totalmente beneficiados pela quarentena? A cidade do Rio de Janeiro, esse aqui é o mapa da cidade do Rio de Janeiro, ela tem grande diversidade, né? Nós temos 5 áreas de planejamento e a gente percebe que hoje algumas áreas de planejamento que estão afastadas do centro são áreas com grandes problemas de infraestrutura urbana, com grandes problemas em relação à saúde, à educação, e essas áreas estão com índices de crescimento populacional altíssimos. Volto a reforçar, o planejamento do Estado ele só é garantido a partir de levantamento de dados por institutos de estatística e demografia como o IBGE. O planejamento só é garantido quando a gente tem centros de pesquisa e universidades que processam esses dados e referenciam esses dados. A gente constrói pesquisa em ciências humanas a partir da análise desses dados, geografia da saúde. Então, pessoal, vamos dar um tchau para os nossos estudantes, um tchau coletivo, né? Valeu. Tchau, gente. Pessoal, Fiquem em obrigado. casa.